Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Josi de História. E aqui é o professor Leonardo de Biologia. E hoje nós estamos aqui para um vídeo lindo, ou aula sensacional, que mexia com o imaginário dos europeus lá no século XV e XVI e vai mexer com o de vocês. Colonização e impactos ambientais. Galerinha, mas antes da gente iniciar essa aula, eu queria pedir para você dar um like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Por favor, hein, gente? Fortalece esse canal. Indica! Para que a gente possa falar de colonização, antes precisamos entrar nas grandes navegações, ou expansão marítima. Não esquece, os dois termos podem ser utilizados. Só tomem cuidado com os séculos, é século XV e século XVI. Galera, o termo é bem autoexplicativo. Grandes navegações é quando os homens lançaram-se ao mar, porque eles queriam comercializar. Lembrando que nós estamos no início da Idade Moderna e os reis são absolutistas, então eles querem ter mais poder que o outro. E esse poder tem que ser aquisitivo. E além de tudo, o homem é um bicho curioso. Ele quer navegar, entender o que tem além do horizonte, aquilo que ele sonha e não tem certeza que é ou não. Gente, comercializar o quê? As especiarias. São aqueles produtos especiais que não tem na Europa, ou a quantidade é muito pouca. Pode ser produtos luxuosos ou então temperos. Esse mesmo que você está pensando, aquele que você coloca na comida e dá um gosto melhor. Orégano, pimenta, cravo, canela. Dica! Não vai colocar tempero industrializado. Houve muito prejuízo para o mundo por conta dessas especiarias. Usa e abusa dos temperos naturais. O caminho para chegar às Índias, lembrando que as Índias pode ser o Oriente e que nós conhecemos hoje como Ásia, mas está falando da China, da Índia e do Japão. Era super conhecido, era o mar Mediterrâneo. Mas no século XV tinha um problema, porque as cidades italianas tinham um monopólio desse lugar. Ou seja, Gênova e Veneza são as cidades que poderiam comprar do Oriente e vendiam a preço de ouro para a Europa. E claro que para o burguês isso não tinha lógica nenhuma. Portugal e Espanha, o que eles tinham que outros países não tinham para ter sido pioneiros? Localização geográfica e já tinham se formado como país, ou seja, tinha um rei absoluto que desejava enriquecer. E invadir territórios da Europa daria muito trabalho. Era mais fácil buscar outros lugares. Os caminhos que eles fizeram são super conhecidos de vocês. Portugal fez o périplo africano e a Espanha tentou dar a volta ao mundo. Mas vocês sabem por quê? Hoje vocês vão descobrir. O périplo africano nada mais é do que dar a volta pelo continente africano. Falo de novo, continente africano. Vocês têm um mau costume de achar que a África é um país e não um continente que olhe. E a forma que eles faziam é navegação de cabotagem. Léo, você sabe o que é? Nunca ouvi falar desse negócio aí, meu. Eu não acredito! Navegação de cabotagem significa que o navio não vai estar muito longe da costa, ele sempre vai estar vendo a terra. E isso tem dois motivos para acontecer. Primeiro que o Oceano Atlântico era desconhecido. E vou te contar um segredo, Léo. Era cheio de sereias, monstros marinhos, portais que levavam para o inferno e as águas do sul diz que queimavam os navios. Então eles tinham muito medo. E além de tudo, Portugal tinha um interesse comercial. Ele já sabia de algumas riquezas que tinham os reinos africanos. Então ele queria fazer feitorias para que ele pudesse comercializar com elas. Portugal, como sabemos, fez o périplo africano. Já a Espanha, vocês aprenderam que tentou dar a volta ao mundo porque quem ia navegar não acreditava que a Terra era plana, coisa que ninguém acredita hoje mais. Entretanto, esse não é o único motivo. Em 1479, guarda essa data, foi feito um tratado entre Portugal e Espanha chamado Tratado de Alcaçovas. Lembra dele? Ele é difícil de lembrar. Vocês lembram sempre do Tratado de Tordesilhas. O que dizia o Tratado de Alcaçovas? Que das Ilhas Canárias para baixo, Portugal poderia explorar. Era a terra de Portugal. E das Ilhas Canárias para cima, era tudo da Espanha. Tá aí o motivo. Como que a Espanha ia descer a África se ela era proibida pelo Papa? Por isso, a Espanha teve que achar outro caminho.
Quando falamos de colonização, vocês estão acostumados a falar principalmente da América Latina, porque tem consequências na sua vida até os dias de hoje. Mas nós precisamos ter em mente que a África sofreu muito com isso, e não é só no imperialismo lá no século XIX. Durante o século XV e XVI, ela teve grandes prejuízos, e hoje nós vamos falar de um deles. Hoje nós vamos falar da colonização que a Holanda fazia. Holanda? Isso mesmo, vocês não estão acostumados, né? Estão lembrando dela unicamente quando se fala da cana-do-açúcar no Brasil. Depois você nem sabe o que acontece. Pois bem, é porque a Holanda começou a sua colonização tardia, não foi nem no século XV, foi bem no finalzinho do século XVI, porque ela tinha outra coisa em mente. Ela financiava as navegações portuguesas. E para piorar, bem lá no início do século XVI, ela também esteve sob o domínio espanhol. Então ela não tinha liberdade para se lançar ao mar, mas quando se lançou, causou muitos prejuízos. E os prejuízos que nós vamos falar está relacionada às Ilhas de Maurício. E as Ilhas de Maurício ficam na África. E só para vocês terem uma noção do tamanho, é 10 vezes menor que o Sergipe, o menor estado do país. Gente, para que a gente entenda os impactos ambientais, a biologia linda vai explicar para a gente hoje. Então, galera, para a gente entender bem bacana essa questão aí dos impactos ambientais, a gente vai falar justamente da Ilha Maurício. Porque em uma determinada época, quando que foi mesmo, Josi? Então, as Ilhas Maurícios foram descobertas, entre aspas, porque elas não estavam nem cobertas e nem estavam perdidas, em 1505 pelos portugueses. Entretanto, colonizada no sentido da Holanda ir lá, estar buscando matérias-primas ou algum produto para enriquecer seu país só em 1638, por uma figura que eles conhecem bem, que é Maurício Nassau, que esteve aqui, organizando a cana-de-açúcar no Brasil. Então, gente, é bem importante vocês guardarem essa data, porque foi 100 anos depois que esse animal que eu vou falar já estava extinto. Então, em 100 anos aí depois dessa colonização, essa ave que eu vou falar, ela estava extinta. E é o animal extinto mais famoso que existe. Eu acho que você já deve ter visto ele em algum lugar. Josi, você já viu esse animal em algum lugar? Eu já vi em um filme que tem muito famoso, que todo mundo adora, que é Alice no País das Maravilhas. É isso mesmo. Além desse, tem vários outros filmes, desenhos, outras situações, porque, de fato, ele se tornou muito famoso, esse animal, devido a esse processo de extinção que ocorreu. Então, vamos falar um pouco, então, dessa ave. A ave é o dodô, certo? O dodô é o seguinte, ele era uma ave, ele era incapaz de voar, e ele tinha mais ou menos 1 metro de altura, tá? E quando eles chegaram ali para colonizar a ilha, era muito fácil capturar esse animal. Gente, pensa num bichinho gente boa. Pensa num bichinho parça, camarada. Ele não tinha medo do ser humano. Primeiro porque ele estava isolado, certo? Ele estava isolado naquele lugar e ele não tinha predadores naturais. Então eles não tinham esse comportamento de fuga, eles não tinham esse comportamento talvez de correr de um predador. Então era muito fácil capturar essa ave. E eles capturavam as aves, caçavam elas para dar de alimento para os marinheiros. Olha só que história trágica. Tem essa questão. Mas também elas começaram a sofrer com o desmatamento, perda do habitat desse animal, não tem como, é um impacto bem grande que vai dar na sobrevivência dessa espécie, e também a introdução de animais exóticos, principalmente os domésticos, gato, cachorro, que começaram a caçar esse bicho, os filhotes desse bicho, e aí, cara, não tem como resistir a isso, e infelizmente essa espécie ela foi extinta. Que a gente tem hoje em museu, de história natural e outros tipos de museus aí, ossos, fragmentos, quadros que pessoas pintaram daquela época, entendeu? Realmente é uma história muito triste do dodô. E 1 minuto de silêncio para essa ave. Hello, darkness, my old friend. Então, gente, como eu estava falando, é muito interessante essa nossa história, essa questão aí da biologia, questão do impacto ambiental, tá? Mas é importante a gente salientar o seguinte, devido à colonização, muitas outras espécies de animais, inclusive, foram extintas ali também. Deixa eu te falar uma curiosidade sobre a ave dodô.
Infelizmente, o continente africano não sofreu com as colonizações só no século XV. No século XIX, sofreu muito com o imperialismo. E o processo de independência das Ilhas Maurício tem como símbolo o pássaro dodô. Veja que ele foi extinto há tantos anos atrás, há tantos séculos, mas as pessoas quiseram homenagear em um processo tão lindo que é de independência, se tornar livre de toda uma exploração que eles sofreram por anos. Bonito isso, né? Realmente é bem bacana, sabe? Acabou virando um símbolo, né, meu? Devido à importância aí que ela ganhou dentre esses anos todos, e a história dela é marcante pra gente, né? E serve como uma lição, na verdade, para que a gente possa pensar mais na questão de conservação, na questão de preservação ambiental. E se você for pensar aí na questão dos colonizadores, vários outros locais foram impactados. A gente está dando aí o exemplo da Ilha Maurício, porque, cara, acabou ficando mais famoso, entendeu? Mas vamos pensar, por exemplo, mais perto aqui da gente. Vamos pensar aqui no Brasil. Quando chegaram aqui no Brasil, o que os caras viram ali que foi cortado a rodo? O pau-brasil, né? O pau-brasil é uma espécie de uma árvore, é nativa, é nossa árvore, nossa espécie, que ela vinha desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, ali na Mata Atlântica. Os caras, eles cortaram tanto o pau-brasil que ela quase foi extinta. Hoje ela é considerada uma espécie ameaçada de extinção na categoria de vulnerável. Você veja como esse, né, impacto ambiental realmente ele é bem nocivo para os ecossistemas. E pensando nas colonizações de uma forma geral, a gente está falando de desmatamento, mas também veio desmatamento, veio caça ilegal, veio tráfico de animais, né? Isso pensando em algo mais recente, mas também poluição, e com isso várias espécies vão se extinguindo. E isso estou falando, pensando assim de uma maneira que aconteceu mais rapidamente. Os últimos 200 anos foram os piores, os piores em questão de devastação de ecossistemas e impactos ambientais. Mas deixa eu dar um último exemplo para vocês aqui, que é muito também nosso, né, muito brasileiro, que é a questão da ararinha azul. A ararinha azul, aquele bicho lindo, maravilhoso, eu fico até emocionado de ver aquele bicho, ele é muito lindo. O que aconteceu? Ele foi extinto do seu ambiente natural. Em 2001 foi visto o último indivíduo de ararinha azul no seu habitat natural, que é lá na Bahia, em Curaçá. Certo? E por que essa ararinha foi extinta? Primeiro, desmatamento, cara, fragmentação do habitat. Depois, caça para tráfico de animais. E sabe o que me deixa espantado? Que o tráfico só existe porque alguém financia. Compra o bicho ali na beira da estrada que o cara tá vendendo. Compra o bicho sem saber se se é legalizado ou, né, sem saber a procedência. E isso me deixa bastante pensativo nos nossos conceitos. Porque a gente sabe a importância da preservação, né? Mas aí dentro disso tudo tem uma boa notícia. Esse ano de 2020, 3 de março, 52 ararinhas azuis desembarcaram aqui no Brasil. Elas vieram da Alemanha. Ela foi extinta na natureza, mas em alguns países existem espécies ainda em cativeiro, em torno de 160 espécies. E dessas 160, 52 desembarcaram aqui no Brasil dia 3 de março de 2020. E isso me dá aquela pontinha de esperança nos ecossistemas, dá aquela pontinha de esperança na humanidade que a gente pode sim continuar preservando, continuar cuidando dessa espécie. E elas estão ali num ambiente que elas vão ser cuidadas, elas vão ser preparadas e possivelmente serão soltas no ambiente de novo em 2001. E cara, isso é maravilhoso. Me enche de alegria, eu tenho certeza que não só eu fico alegre com isso, mas vocês aí também. Beleza, galera? E para fechar aqui, então, essa questão dos impactos ambientais, o que se faz muito importante? A educação ambiental. Seja nas escolas, seja dentro das nossas casas, seja em qualquer lugar que a gente esteja, a educação ambiental, seja partindo de mim ou partindo de você, ela é muito importante para a gente pensar nos conceitos relacionados à preservação ambiental. Cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai conviver com essas espécies por muito tempo ainda nesse planeta. Beleza, galera? Aliás, Léo, já que a gente está no dia de falar de colonização e jogando algumas curiosidades, deixa eu te contar uma coisa. Os portugueses já conheciam o pau-brasil. Por quê? Por conta desse périplo africano. Eles já exploravam essa madeira na África. E sobre as aves, sabia que uma das queridinhas deles era o papagaio? Por quê? Porque eles nunca tinham visto
um pássaro que falava, eles ficavam chocados com ele e levava à torta e à direita. Isso que você falou é muito importante, porque o colonizador, ele buscava qualquer coisa para ter lucro, do papagaio ao pau-brasil, a galinha, o mel. Então nós temos que pensar que o processo de colonização não é algo positivo, e sim influenciou muito nos impactos ambientais. É verdade. E como eu falei lá no início, até hoje nós colhemos frutos disso. Se você for pegar, por exemplo, a Mata Atlântica ali que a gente estava falando, de 100% que tinha, hoje a gente tem ali em torno de 15, 20% da Mata Atlântica original. O que é isso? Isso é quase nada comparado ao original, né? Então, realmente, até hoje a gente tem esses... a gente sofre por causa desses impactos aí. E, gente, querendo ou não, isso acaba influenciando também nas sociedades aí dos seres humanos. Não tem como. De forma direta ou indireta, isso vai acabar chegando até nós e pode ter certeza que vai chegar até nós de uma maneira negativa. Isso mesmo. Gente, estamos encerrando essa aula. Por favor, não esqueça de deixar nos comentários sobre impactos ambientais, sobre colonização, todas as dúvidas que vocês tiverem que estaremos respondendo. E não esquece de dar aquela força pro canal, viu? É isso aí, galera. Não esquece lá de dar um like, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho. Além disso, compartilha com outras pessoas também se você gostou dessa aula, se essa informação se você achou importante, compartilha com outras pessoas para que elas vejam também. Beleza, galera? Gente, se cuidem. Ainda estamos em quarentena, por isso filmando em um lugar diferente. Tomem os devidos cuidados aí também, viu? Até a próxima! É isso aí, galera. Se cuidem por aí e até a próxima.